Mas beleza, vamos falar de... Primeiro, Chapecoense? Pode ser Chapecó primeiro. Pode. Andrei, vitória do Cuiabá, um time bom do Cuiabá, né? Que é um time que realmente tem uma boa perspectiva de acesso. E o Chapecoense, eu vi os lances ali, pelo menos teve bastante volume de jogo. Volume de jogo teve. Deixa eu falar uma coisa. Quando vocês verem algum narrador da Sport TV ou alguém, saibam que quando falam o Chapecoense, a gente odeia. Chapecoense. É a Chapecoense? Porque a associação... Associação Chapecoense. Então, o Chapecoense é uma coisa que dá um tiro no zorro. Então vamos lá. A Chapecoense, como é que foi a Chapecoense nessa rodada? Cara, assim, ó, vamos falar o seguinte. Vou relembrar que a partida contra o Criciúma eu conversei com um cara da imprensa aqui antes do jogo, que é a cabine ao lado da minha, professor Tadeu Costa. É um cara que acompanha a Chapecoense, vamos jogar aí há 20 anos. Ele vai por todos os lugares. Quando a Chapecoense vai jogar fora, não importa se é no Recife, ele começa a viagem na segunda-feira de ônibus até chegar lá. Eventualmente, quando não dá tempo, ele pega avião e tudo mais. Conversei com ele e falei assim, contra o Criciúma. Falei, e daí, professor, e hoje, o que tu acha? Ele falou, ixi. Falei, vamos ganhar, cara. Ele falou, não, é difícil. Não tava ninguém confiante. Depois da vitória contra o Criciúma, a Chapecoense ganhou confiança. Modéstia à parte, aquele movimento que a gente fez ajudou bastante, cara. Porque eu sozinho não tenho forças, mas acabei me juntando a bastante pessoas aqui nas torcidas, né? Que principalmente eu tenho contato. E o time da Chapecoense, ele respondeu, cara. Ele respondeu em campo, Gilmar Dalpozo respondeu na parte técnica ali, montando o time, escalando certo, colocando as peças que ele julga serem melhor, e creio eu que ele está acertando em 80% dos casos, em 90% até. Uma que outra substituição que às vezes a gente discorda, mas é o olhar do técnico que está lá dentro e a gente não tem que condenar ele por isso, porque ele sabe mais do que a gente, né? Então, contra o Cuiabá, aqui em Chapecó, a confiança não era alta na vitória, era uma confiança em um bom jogo da Chapecoense, porque a equipe tinha ganhado do Criciúma, empatado com o Atlético Paranaense numa bela partida, que se não fosse o nosso glorioso lateral, não é Marlon, Everton, acho que é o reserva. Comentamos aqui na live. Como? Nós comentamos aqui na live a cagada que ele fez. Meteu a mão lá na bola, e segurou o cara e daí... Tamanho da imbecilidade. Feito uma boa partida. A Chapecoense não é muito acima do que não está fora do que a gente imaginava o futebol da Chapecoense. O que acontece? Tem muitos radialistas aqui em Chapecó que eu acho tem que fazer o sensacionalismo, porque eles têm programas diários na rádio, então tem que ter assunto para discutir. E até isso é uma coisa que eu não pensava muito, mas eu acho que é. Então acaba se tocando em pontos repetitivos, que o time não cria, que não sei o que, mas é isso, velho. A Chapecoense é um time bom, de médio a bom, organizado, com um treinador que tem qualidades defensivas maiores do que ofensivas. Então o jogo dela é esse. Não é que a gente se retranque e não ataca, não. O jogo da Chapecoense é um jogo onde se faz um gol para empatar, ou para outro time empatar, ou para fazer o gol é mais difícil, e a Chapecoense joga assim. E num golaço de falta, cara, o Mailton, uma felicidade assim extraordinária. E eu falei para vocês que estava sendo destaque, a gente conseguiu trazer ele aqui no Chapecast, um cara humilde, um cara bacana, um cara família, veio com a mulher, veio com um amigo aí. O assessor da Chapecoense não precisou em nenhum momento interromper a entrevista, porque ele respondeu tudo certinho. Então dá para ver que é um cara focado, né? Já jogou em grandes times aí, Atlético Mineiro, jogou o Brasil inteiro, então o cara é rodado, apesar de novo, não ser muito velho, né? E a Chapecoense se postou defensivamente, mas dando o campo certo para o Cuiabá jogar, que é aquela postura onde o cara não tem espaço. O time do Cuiabá rodava a bola ali na linha de meio campo e não conseguia avançar muito para frente dali. Não tinha infiltrações como teve contra a equipe do Criciúma. Contra a equipe do Criciúma, o Criciúma conseguiu infiltrar várias vezes, levando perigo. Eu lembro que na transmissão, eu acho que um pouco por ser um clássico, na minha opinião, né? Depois eu vou falar disso. Eu sofri mais, o Criciúma era mais periculoso do que foi o Cuiabá.
Mas numa jogada de bola parada, Cuiabá empatou o jogo, num momento que eu não esperava, porque a Chapecoense não estava mal, ela estava se defendendo bem e até tinha dado uma ou outra estocada. Eu tento lembrar do jogo. E daí, cara, eu pensei que esse jogo ia acabar 1-1, porque o Cuiabá, o Gordiola, né, glorioso... Agora fugiu, chamei ele pelo apelido, esqueci o nome. Gordiola, porque eu chamei ele de Gordiola, agora esqueci o nome. Guto Ferreira. Gordiola mexeu no time, ele é um cara, esse cara assim, ó, muito se deve aquele time que morreu todo mundo ao Guto Ferreira. O Guto Ferreira acertou esse time, foi embora, e quem pegou foi depois o Caio Júnior. Caio Júnior. Exatamente, foi o Caio Júnior. Então, tipo assim, ninguém lembra disso aí, mas eu lembro porque o time do Caio Júnior pegou o time certo já, entendeu? O time já jogando, fluindo. Claro, tinha belas peças, né? Então a Chapecoense foi lá num contra-ataque onde menino Ítalo, joia da base Chapecoense, com volúpia. Na minha narração, aí quem puder ver ali, eu quase morri, velho. Com volúpia, ele abriu a passada e meteu no canto do goleiro. Cara, o Zopide acabou com a minha memória, mas enfim, eu lembro das coisas pouco. A memória do curto prazo. É o Walter ainda, tá? É o Walter? Não é o goleiro, é o Pizinato, Matheus Pizinato. Não é mais Walter. Matheus Pazinato. E o que acontece? Pazinato. O gol do Ítalo se deu ao scout da Chapecoense analisar a equipe, analisar os desempenhos do Ítalo. O Ítalo é um cara que cortava muito para a direita, e o scout do outro time estava passando essa informação para quem marcava ele. Então os caras estavam cortando, e daí o Gilmar Dalpozo, durante a semana, bateu nessa tecla dele cortar para a esquerda. É claro que internamente a gente não sabia, né? Sim. E ele cortou para a esquerda e meteu um balaço, e a Chapecoense fez o 2-1. Depois de fazer o 2-1, por incrível que pareça, quem teve as melhores oportunidades ainda foi o Chapecoense. Menino Ítalo, por falta de experiência um pouco, levou a bola no fundo, onde ele deveria segurar um pouco essa bola que o zagueiro da equipe do Cuiabá passar, ele dava o tapa atrás, quem vinha de trás, ele quis acionar o dentinho, assim, numa jogada reta, e o zagueiro do Cuiabá cortou. E um outro lance, eu acho que, não lembro quem foi, que explodiu, o Ítalo também, explodiu uma bola em cima do Matheus Pazinato, o nome do goleiro do Cuiabá. Então foi um jogo eletrizante, um baita jogo, a Associação Chapecoense de Futebol calou a boca da imprensa chapecoense. Você que falava mal, tá tendo que engolir o Verdão. E eu estava certo, esse time não era o que eles falavam, não era o que eles pintavam e bordavam. E não, eu não me iludo, a Chapecoense não pode ser que não vá subir, pode ser porque o futebol tudo pode, mas é um time melhor do que o ano passado e muito melhor do que o do anterior. Então, qual que é a ideia quando se evolui? É que se evolua na tabela também, entendeu? Sim. Então, esse ano a ideia é não sofrer. Eu falei para vocês aqui, de 13º, agora eu vou colocar 2 posições a mais até. A 6º colocado, eu falava de 13º a 8º. Porém, o time está tendo bons desempenhos aí e está deixando a gente feliz. Confesso para vocês que no meio do ano a conversa vai vir mais aí 2 reforços para vestir a camisa, daí o time encorpa bem. Não sei. Mas... tem 40 que levar uns daqui. Ô, Andrei, o Ítalo, ele profissionalizou na Chapecoense ou no Ercílio Luz? Ele foi para o Paraná um tempo, jogou no Paraná. Eu não sei se ele profissionalizou aqui. Pode ser que ele tenha profissionalizado aqui e ido para o Paraná, mas eu sei que ele jogou um tempo no Paraná e voltou. Porque antes de ir para a Chapecoense, ele era da base do Ercílio Luz. Eu não sabia. Aí depois ele foi para a Chapecoense. Eu não sei se ele profissionalizou no Ercílio ou na Chapecoense. O ano passado ele estava bem, esse ano ele estava numa nhaca, cara, que não acertava nada, sabe? Não conseguia dominar a bola. E o ano passado ele estava bem, não foi importante o ano passado. E esse ano... A rapaziada que conhece ele diz que ele gosta da noite, né? Aí, pô, a noite é... Cara, eu não sei, velho, porque aqui em Chapecó é fácil de achar isso aí. Mas já que vocês meteram essa resenha aí, eu vou dar uma cuidadinha. Né? É que se bem que comigo ele é gente boa, não vou furar os olhos dele. Não, deixa o menino. Fez o gol, ele... Como diz o Ale Oliveira... Gol, né? Como diz o Ale Oliveira, quem ficou gol no dia seguinte, né? Se o cara jogar... Eu tenho